Nós vamos começar com o clássico ontem, então, Hernan, Vamos. porque você ontem estava lá, frio, hein? Chuva. Frio e chuva o tempo todo. Vixe, o tempo inteiro. 13 graus. 13. E lá venta, né? Lá venta. Aberto, assim, ali Mas tá na tudo certo. arena. É isso aí, você já Faz está parte. acostumado também. Qual que foi a repercussão? A repercussão tá maior do lado do Corinthians ou do lado do São Paulo? Porque aí tá todo mundo querendo saber o futuro do Roger também, né, Hernan? Não, a repercussão ela é muito. cartinha lá. Ela é a cartinha aqui, ó, tá aqui desse lado. Carta Bruno Andrade. Isso. A repercussão, obviamente, ela tá muito do lado do São Paulo, principalmente na questão do Roger Machado e de saída do Roger Machado. É bem verdade que ontem, já antes do jogo, conversando com algumas fontes lá do São Paulo, e já me diziam assim, o Roger, na verdade, na entrevista pré-jogo, falava sobre isso, e isso só foi confirmado depois quando eu tive essa conversa com alguns dirigentes do São Paulo. Não seria o clássico, não seria o majestoso que iria avaliar o trabalho do Roger naquele momento. Então, assim, ali para mim estava muito claro, na frase do treinador pré-jogo e nas conversas com os dirigentes, que qualquer resultado, né, não iria fazer com que a direção pensasse numa mudança. Para mim estava muito claro isso, tanto que eu assegurei isso e falei durante a transmissão e no pós-jogo também. E depois tive oportunidade de conversar com a direção e só confirmou aquilo que já estava praticamente apurado ali pós-derrota. A questão toda, e é importante a gente falar sobre isso, qual que é o argumento do São Paulo para não mexer na comissão técnica, principalmente pós-derrota no derby, no majestoso, perdão. A ideia é assim, são 15 rodadas, ontem completou 15 rodadas, do time no G4. É verdade. Time praticamente classificado na Sul-Americana para a próxima fase. O time com grande chance, vantagem é mínima, é bem verdade, mas internamente se tem a obrigação de que vai passar na Copa do Brasil para a próxima fase, que aí já é a fase de oitavas de final. Então, assim, é um trabalho que ele precisa de ajustes. O dia a dia é um dia a dia que, se vê alguma evolução, isso os dirigentes dizem que o dia a dia é bom e que os treinos são bons e que está faltando, claro, o ajuste dentro do campo. Uhum. E aí eu perguntei para o Bobadilla e depois eu perguntei aqui na apuração. O Bobadilla me respondeu, não sei, tem que ver, né? Tem que continuar trabalhando. Porque não é refletido em campo, né? Durante aquilo os jogos, que se vê da evolução nos treinos. Isso. Né? E assim, mas rodou, praticamente colocou moleques nas últimas 2 rodadas da Sul-Americana. Teve o jogo lá contra o Bahia, que acabou sofrendo um empate. O time, né, sofre principalmente com o segundo tempo, que cai muito de rendimento, e aí é uma questão também dos atletas, é uma questão que aí vai física e tal, e obviamente tem a responsabilidade da comissão técnica e são coisas que são cobradas, segundo a minha apuração. Existe uma cobrança na comissão técnica, mas que uma derrota como foi a de ontem não era motivo para fazer uma mudança na comissão técnica. E assim, a bola que me cantaram é que o São Paulo não deve mexer na comissão técnica até a parada para a Copa. Entendi. E que o São Paulo vai apostar na parada da Copa para fazer os ajustes que tem que fazer no campo, e aí é uma parada maior. Uhum. E, obviamente, a janela de transferências para você poder fazer as contratações pontuais. Então, o São Paulo, a direção de São Paulo, e aí Macis, Rui Costa, Rafinha, segurando o rojão internamente lá no departamento de futebol, mesmo com todas as críticas externas de torcida e até críticas internas, evidentemente. Né? Que os corredores do Morumbi, a gente brinca que eles gritam, falam e pedem clube, né? E exigem muita coisa. Então, assim, até a parada da Copa, nada deve mudar. Mas tem esse jogo com o Juventude agora, né? O São Paulo internamente entende que assim, é uma obrigação passar. Né? Claro, e eu acho que é justo. Justo. Não, então por isso mesmo, aí se não passa tem barulho, né? Não, se não passar vai ter um vendaval. Não é barulho, é vendaval. Não é só barulho. É vendaval. Porque aí inclui outras coisas, porque aí mexe na questão financeira. Na parte financeira e ser eliminado por um time que não é da Série A do brasileiro também, com uma vantagem que já existe. Que é mínima, mas já existe. É uma vantagem mínima, mas é uma vantagem. Exato. E ontem também aquela coisa, tava com 2 zagueiros,
canhotos, estava com um time, né, ainda sem o Marcos Antônio, perdeu o Lucas Moura, o elenco tem muitos garotos, os garotos foram colocados à prova no jogo da Sul-Americana e por mais que a análise nas entrevistas e nas falas do Roger tenha sido uma análise muito positiva, a análise interna é muito de que os garotos ainda não estão preparados para um rojão desse. Igor Felisberto, o próprio Osório, são jogadores que vêm treinando bem no dia a dia do CT, mas quando é a hora do jogo, quando é a hora da competição, sente um pouco e é natural, e não dá para contar só com os garotos. Então, assim, existem vários argumentos ali que quando você vai perguntando, vem de resposta e que deixa muito clara a postura hoje da direção, que é não mudar a comissão técnica. E aí do outro lado tem o Diniz, que antes se incomodava a parte ali de baixo da tabela. O Corinthians ainda está, não é, Bruno? Mas com a vitória ontem dá uma respirada importante e consegue sair também ali da zona do rebaixamento, Bruno. Uma vitória que, para quem olha o placar, acha que o jogo foi dividido, né? E claramente foi bem o contrário disso. O Corinthians, especialmente nos primeiros minutos do primeiro tempo, começo do segundo tempo, o Corinthians foi muito superior, dava para ter feito 4, 5, então a evolução existe. Como eu tenho dito frequentemente, é um Corinthians muito mais... o Diniz muito mais adaptado ao Corinthians do que propriamente o Corinthians adaptado ao Fernando Diniz. Há uma evolução clara, os jogadores sentem isso, o treinador evidente sente isso, a diretoria sente isso. Ontem o Marcelo Paz novamente foi a público criticar a arbitragem, e depois evidentemente que a gente pode falar melhor sobre isso, mas há também uma satisfação muito grande. Houve a crítica em relação à arbitragem, mas é um sentimento de que a aposta, a contratação no Fernando Diniz foi segura, foi certeira, tanto é que a negociação durou muito pouco, e o resultado vem acontecendo, o sucesso vem acontecendo de forma coletiva e forma individual. Rodrigo Garro, o Bidon, enfim, o Carrilho. Lembrando que a gente chegou a falar aqui no Fala Fonte que o Diniz, quando chega com a missão, claro, de evoluir o Corinthians coletivamente, mas olhando para 2 jogadores de forma específica que casam com o perfil de jogo dele, mas que vinham em baixa. O Rodrigo Garro, sem dúvida alguma, era o principal nome, mas o Carrilho era o segundo nome. E ontem os 2 jogaram juntos e funcionaram, um complementou o outro. Então o Corinthians muito sólido defensivamente, cada vez mais sólido ofensivamente. O Ranieri, que vai ser nosso convidado hoje, comendo a bola, ora como lateral, ora como volante. Então é uma percepção interna de que o trabalho está em evolução, independentemente de estar ali beirando a zona de rebaixamento. Consegue a classificação direta para a Libertadores, enfim, já tem ali essa segurança em relação a Libertadores, o olho agora forte também para a Copa do Brasil e o Brasileirão, mas o saldo é muito positivo, e é um saldo positivo que não é só do âmbito coletivo, também é do âmbito individual. Muito jogador cresceu desde a chegada do Fernando Diniz. O Hernan, ali no campo, ali no gramado, como é que foi a hora que o São Paulo fez o gol, a questão ali do Bobadilla, que depois virou meme, né? Virou o Daronco explicando, como é que foi ali? Então, assim, o que eu ouvi muito de explicação, e aí aqui vai um meia-culpa. Eu deveria ter perguntado para o Bobadilla no final, porque colocaram o Bobadilla para falar e eu simplesmente ignorei, eu simplesmente passei batido do assunto. E aí eu faço aqui, a gente fala assim, muito sobre erros e acertos que a gente comete no nosso dia a dia. Ontem foi um erro meu mesmo, de não ter, assumo que eu deveria ter tocado nesse assunto, era super importante. Mas o que eu ouvi ali no banco, e ali depois, naquela confusão toda, e o próprio Bobadilla se justificando para companheiros, era que, assim, não era um gesto provocativo, não era um gesto de, tipo assim, tô tirando onda com o meu adversário, mesmo porque, quando ele vira para o banco, e atrás do banco não tem torcida. Aquele era o setor fechado, é verdade. O setor fechado. Então ele falou assim, cara, o Bobadilla não tem esse perfil. Foi pro banco do tipo, vamos lá, aqui tem... Ele aprendeu demais com aquele episódio na Sul-Americana, na Libertadores. Lembra que o jogador da Venezuela o acusou de xenofobia? Lembro. Seu venezuelano morto de fome. E aí o Bobadilla até foi julgado, aí teve que fazer um post depois e tal. Correu ali um processo todo da Conmebol e que, assim, me disseram, o moleque aprendeu demais com aquele episódio, não é muito do perfil dele, é um perfil
mais na dele e tal, mais tímido, não faria isso para provocar, e que ele fez aquilo numa coisa tipo para os companheiros. Vamos lá, caramba, aqui tem que ter, né? Tem que ter aquela coisa toda. É que depois é engraçado o Daronco indo lá explicando, né? E aí, assim, tanto que ele não faz o gesto, e aí, assim, não quero aqui ficar discutindo isso, que acho que é muito mais para comentarista do que da questão da informação. Estou trazendo o que eu ouvi do lado do São Paulo ali na hora. Pô, foi virado para o banco, não tinha torcida, não tinha ninguém do Corinthians perto, então não tinha como ser uma provocação, era muito mais uma coisa de comemorar daquele jeito para os companheiros e, tipo, não teve uma ação ali. Enfim, foi o que eu ouvi, tá? Estou falando de informação aqui, de bastidor para vocês. E aí, do outro lado do Corinthians, o Mateuzinho vira para mim e fala assim, ele já chegou assim, olhando para mim, já falando, quando acaba o primeiro tempo. Se fosse do lado do Corinthians, eu tinha certeza absoluta que o jogador nosso seria expulso. O Mateuzinho falou? O Mateuzinho falou para mim, ele pode falar aí. Se fosse jogador nosso, a mesma coisa, já teria sido expulso. Brincadeira esse Daronco, não sei o que. Aconteceu com o Alan e com o André. E saiu Exato. esbravejando. Né? O Yuri Alberto também falou assim, pro quarto árbitro, falou assim, você é fraco, uma coisa assim. Tipo, teve uma reação corintiana muito forte, muito ríspida. Uma revolta muito grande. E o São Paulo ali, tipo, cara, olha lá no VAR, você vai ver que não tem nada demais. Entendi. E o próprio Roger, que é um cara mais tranquilo ali, não é de explosão e tal, falou assim, pô, ele fez aqui virado pra gente, nem tem torcida. E o Roger já falou isso na hora. O Roger falou assim... Quando tá aquela confusão do cara ir pro VAR e tal. E aí pressão do outro lado falando assim, ele fez, olha no VAR, olha no VAR. Então foi E o Daronco tem posição física dele, teve uma hora que ele teve que peitar os caras. Porque agora em alguns estados já estão colocando o VAR do outro lado, né? Longe dos bancos, então, você já reparou? Ontem ali, só colocaram ali, me parece, porque não tinha torcida. Entendi. Tipo assim, os bancos a gente controla, mas não dá pra controlar. O banco não controla. O Roger Machado deixou uma frestinha aberta ontem, do Arboleda. Mas isso já estava sendo conversado nos bastidores. Mas já começou aquela história assim, não, é jogador do clube, é decisão da direção. Ele não falou isso na entrevista? Falou e assim, é importante a gente citar, né? Lembra que eu trouxe a informação aqui no Fala Fonte, que não caiu bem na direção a foto do Mike com o Arboleda? Foi. O Mike está afastado. Tanto que o Roger falou. O Mike é uma decisão da comissão técnica e da direção. Para ele melhorar o dia a dia. Eu falei aqui. O que se detectou é que ele precisa melhorar no dia a dia. Precisa ter um comprometimento maior com o físico, com o mental, com o foco, com estar à disposição, com querer estar à disposição. Então, por isso, percebeu que ele estava se perdendo um pouco nesse sentido. E aí afastaram o Mike e ele está treinando junto com o Arboleda. Na questão do Arboleda, vamos lá. Essa frase do Roger, ela tem 2 efeitos. Boa. Ela tem 2 recados importantes a serem passados. O primeiro é o São Paulo com várias lesões e ontem jogou com 2 zagueiros canhotos e só tinha o Osório na reserva. É um recado do tipo assim, ele foi embora, quer não sei o que, agora vai ficar e se precisar vai jogar. E se comprometer a treinar, entrar em forma, fizer os exames, a intertemporada dele aí que ele vai fazer depois de ter perdido 30 dias, de ter fugido 30 dias, é um recado tipo assim, você vai voltar a jogar, mesmo que você seja vaiado no Morumbi. Mesmo que a torcida pegue no seu pé, você vai ter que entrar porque você tem contrato. Então esse é um recado. O segundo recado é um recado para o mercado. Ele é um jogador que é ativo do São Paulo e pode ser reintegrado se treinar bem, porque ele é um bom jogador. Isso, foi o que o Roger falou. Então tem dois recados embutidos ali naquela frase do Roger Machado que acabou repercutindo. Uma é, se precisar, vai jogar, independentemente de você ser vaiado ou não, porque você tem contrato, você é jogador do clube. E segundo, um recado para o mercado, é um jogador que, se alguém quiser contratar, vai ter que
Pagar porque é um jogador que está pronto para jogar. Não é que a gente não quer e vai embora de Não graça está encostado e tipo assim, finge que treina, a gente Exato. finge que paga. Não é isso. Exato. É um assim, ó, você tem que entrar em forma, meu irmão, porque você pode ser convocado a qualquer momento. Exatamente. Eu acho que o São Paulo está correto, tá? Nessa questão. Tem que cobrar nesse sentido. Ó, o número de likes subiu bastante. Fala galera, beleza? Chegando aqui com aquele giro de notícias exclusivas e atualizados do São Paulo para você que ficou aqui até agora. Então, desde já, peça seu like, se inscreva no nosso canal, ativa também o sino das notificações para você não perder nenhum conteúdo quando nós postar vídeos novos por aqui. Então, muito obrigado por você ter ficado no vídeo até agora. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Fui!